Bom, meus amigos, Pepe Guardiola é o treinador do Vasco. Fale o que quiser, aqui na nossa realidade virtual, Pepe Guardiola é o treinador do Vasco. E como a gente chegou nisso? Pois bem, a gente tá aqui respondendo alguns mitos, somos os Mythbusters do futebol. A gente tá tentando mostrar, através do simulador mais realista que a gente tem, que é o Futebol Manager, alguns mitos do futebol. O primeiro é se o Flamengo brigaria no topo da Premier League, o segundo se o Real Madrid conseguiria vencer a Série B do Brasileirão. Esse é ótimo, né? O Carlos Alberto estava muito inspirado nesse dia. E agora a gente está vendo se o Pepe Guardiola consegue de fato treinar no Brasil. Óbvio que é uma simulação, tem muita coisa da vida real que a gente não consegue ter no jogo, mas isso aqui é o mais perto que a gente vai chegar da realidade. Sejamos francos, Pepe Guardiola provavelmente não vai treinar no Brasil. O nosso primeiro capítulo foi no Criciúma. Você até pode estar vendo aqui que o Pepe Guardiola estava no Criciúma como último clube. Eu não vou dar muito spoiler, mas eu vou dizer que não deu muito certo. O Pepe Guardiola acabou não tendo o sucesso esperado no Criciúma, o que deu razão aos seus críticos. Mas a gente não ia acabar a saga no primeiro episódio, por isso subimos um pouco ali nas previsões dos times da época. O Criciúma estava previsto como o último, o Vasco como o 14º, e é o Vasco da Gama que o Pepe assumiu então para essa temporada. O Criciúma só tá aqui porque é o mesmo save ali. Quando eu comecei o jogo, logo botei ele no Criciúma e depois troquei pro Vasco. Então aqui ele não teve, acabou não treinando o Criciúma em nenhuma partida. A gente colocou ele direto no Vasco da Gama. Percebam aqui em cima que estamos em 16 de dezembro de 2024. Isso quer dizer que uma temporada já se passou. E isso quer dizer que o Pepe continua no Vasco. Então a gente vai ver como foi a temporada de 2024 de Pepe Guardiola no Vasco da Gama. Eu já vou colocar o desafio para ele. Tem que chegar na Libertadores. Se não chegar na Libertadores, é fracasso. Quero mostrar para vocês aqui as contratações que o Pepe Guardiola fez no Vasco. Vou confessar para vocês que não tem nada aqui que seja tão empolgante fora o Guilherme, né? O Guilherme é o jogador que chegou aqui para o Vasco da Gama para ser um dos titulares do Pepe Guardiola. Ao longo do ano, as principais contratações foram feitas em julho. A gente teve a chegada do Marco Túlio, que é um ponta, se eu não me engano, né? Um ponta que joga ali pela ponta direita. O Guilherme, o Cauã, o João Cone, o Iago e o Matheus Patolino, aqui acho que foram jogadores mais para a categoria de base. E o Fasson. O Fasson também chegou para ser o zagueirão do Vasco na temporada. Algumas saídas aqui, me parece que não tem nenhuma. O Oliveira, né, o zagueiro, acabou sendo pro Fortaleza, e o Maxime acabou sendo pro Young Boys, então também nenhuma perda aqui. O elenco do Vasco para a temporada estava montado. Aqui um pouco da escalação que estava sendo usada pelo Guardiola. A gente percebe aqui os jogadores. Eu acho que o Coutinho não está aqui, então no caso desse save aqui, o Coutinho não voltou, ainda que ele esteja querendo demais. Ele não está por aqui. Eu vou até pesquisar onde está o Coutinho para a gente ter a resposta no Aston Villa. Então nessa atualização aqui ainda não tinha o Felipe Coutinho. Esse era o time que o Vasco jogou ao longo da sua temporada com estes jogadores, e essa é a escalação usada pelo Pepe. Então, Léo Jardim, João Vitor, Maurício Lemos Capasso, Vitor Luiz, Souza Paulinho, o Esforça, Marco Túlio, Guilherme e o Verratti com seus 37 anos. Bom, vamos ver como o Pepe Guardiola se saiu no Campeonato Carioca. Lembrando que no primeiro vídeo o Pepe Guardiola foi campeão catarinense. Então vamos ver agora como foi no Campeonato Carioca. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui já direto como foi o desempenho do Vasco do Pepe Guardiola no Campeonato Carioca. A gente teve aqui então muitas vitórias, né? Uma derrota para o Flamengo. Esse 2-0 aqui acabou acontecendo para o Flamengo, 74 mil pessoas no Maracanã. A gente teve a derrota para o Botafogo, então a gente teve aqui 1-0 para o Botafogo, e a gente teve um empate com o Fluminense. Então o Guardiola, nesse começo de temporada, ele ganhou dos times considerados menores do Campeonato Carioca e acabou tendo problemas contra os times grandes, né? Então o Guardiola teve muito problema com isso. Na Copa do Brasil, passou pelo Brasiliense e passou pelo Cuiabá. A gente vai ver então como ficou a classificação do Campeonato Carioca. Aqui a gente percebe então que o Vasco classificou em terceiro lugar. Todos os grandes passaram, né? O time do Pepe Guardiola conseguiu aí passar de fase. A gente vê que nenhum jogador está se destacando muito aqui. Tem cartões amarelos pro Paulo Henrique, tem o Léo Jardim sem tomar os gols, mas nenhum jogador está se destacando muito aqui pelo time do Vasco do Pepe Guardiola. Pois bem, o Vasco passou em terceiro lugar, e aí a gente vai ver aqui o playoff dos campeões, a semifinal,
onde o Vasco acabou perdendo nos pênaltis pro Botafogo. Então aqui o Vasco já ficou, então o Pepe Guardiola não levantou o seu campeonato estadual. Para fins de curiosidade, a final foi entre Flamengo e Botafogo e deu fogão. Botafogo campeão, e o nosso Pepe Guardiola então passa esse começo de temporada sem conquistar, né, sem conseguir conquistar o título. O começo dele no Criciúma tinha sido melhor porque ele ganhou o Catarinense. Óbvio que é um campeonato que tem um outro nível de disputa, mas aqui o Pepe Guardiola começa o ano de uma forma bem complicada. Bom, o Pepe Guardiola foi para a Copa do Brasil contra o Santos, tá? E contra o Santos foi um 0-0 e depois uma eliminação nos pênaltis muito dura. O Pepe Guardiola também foi mal na Copa do Brasil pelo Criciúma. Até agora os críticos estão rindo à toa, porque o Guardiola não consegue performar no Brasil. A gente vai ter aqui 4 jogos do Brasileirão sem vitórias do Vasco. Um empate contra o Botafogo, derrota contra o Goianiense e derrota contra o Flamengo. Foram 3 jogos aqui sem vitória do Vasco e depois no jogo contra o São Paulo, em que o Vasco também não ganhou. Para ser justo, no meio do caminho aqui, um jogo antes do São Paulo, teve uma vitória contra o Grêmio. 1-0, gol do David. Depois desse empate com o São Paulo, o time do Guardiola acaba ganhando do Atlético Mineiro, com Tietchan e Payet jogando bem, perde para o Bahia, empata com o Corinthians e ganha 2 jogos, Bragantino e Juventude. E agora vem mais uma sequência ruim. O Pepe pega então aqui uma derrota pro Fluminense, pro Cruzeiro, pro Criciúma, pro Cuiabá e ganha do Atlético Paranaense. Jogo muito importante contra o Palmeiras. Jogo em São Januário, derrota. Jogo contra o Vitória, derrota. Então aqui o Pepe estava muito mal. O Pepe estava lá na zona de rebaixamento praticamente. A gente tem o dia 6/7 aqui. E se a gente for lembrar, foi aqui mais ou menos que começaram a chegar algumas contratações. E aí o Vasco reage. Ganha de 2-1 do Goianiense, 2-0 do Botafogo, consegue ganhar do Botafogo o revanche da final do Campeonato Carioca, empata com Fortaleza contra o Flamengo, dá problema aqui. A gente tem um 3-0 pro Flamengo, mas o Guilherme já começa a fazer efeito aqui, ó, ganha o jogo do Inter com o gol do Guilherme, perde pro Grêmio, empata com o Atlético Mineiro, o Guilherme aparece de novo para fazer 2-1 aqui no jogo contra o São Paulo e aí vem vitórias. Teve o triunfo contra o Bahia, teve a vitória contra o Corinthians, teve o Atlético Paranaense uma vitória também e acaba tendo uma derrota para o Atlético Paranaense. Aqui a gente vai para uma reta final de temporada e o Vasco está no meio de tabela. E o que o Pepe Guardiola precisa? Uma sequência de vitórias para tentar ainda sonhar com o Libertadores. Começa ganhando do Fortaleza, mas empata contra o Juventude. Perde para o Fluminense, ganha do Inter, empata com o Cruzeiro, e aí vem uma vitória contra o Criciúma e aqui não perde mais. O problema é que tem 2 empates, a gente vai ter então empate contra o Cuiabá, empate contra o Palmeiras e termina com vitória contra o Vitória. Essa foi a temporada do Pepe Guardiola. Vou mostrar para vocês a classificação do Brasileiro. Aqui está então como terminou o Campeonato Brasileiro. Pepe Guardiola ficou em 7º lugar, então o Vasco aqui acabou ficando fora do G6. Pode ter alguma mudança aqui para que o Vasco classifique para a Libertadores, mas para mim o Vasco deveria ter ficado no G6. Então acho que o nosso Pepe ainda não conseguiu ir bem. Eu espero que ele vá muito melhor no Campeonato Brasileiro do que ele tem indo. Contra os times grandes do Rio de Janeiro, ele teve muito problema no Campeonato Carioca. Pelo Criciúma no ano passado, ele também não fez uma boa campanha. Até agora, a gente tá com problemas com o Pepe Guardiola no Brasil, viu? A gente tá com sérios problemas e os críticos estão ganhando. Para a próxima temporada, por se tratar de futebol brasileiro, teremos surpresas. E aqui está a surpresa. Se vocês perceberem por aqui, estou no dia 12 de dezembro de 2025, não é mesmo? Pepe Guardiola deixou o time do Vasco no dia 3 de março de 2025. O Campeonato Brasileiro é difícil, a gente não vai conseguir ter um trabalho a longo prazo, provavelmente, do Pepe para avaliar. Já é o segundo save que ele deixa o seu time. Mas a boa notícia, se a gente pode ter aí uma boa notícia, eu já vou dar o spoiler de que o Vasco ficou em 16º do Campeonato Brasileiro porque o Pepe não estava treinando no Brasileirão. A boa notícia é que o Pepe continua no Campeonato Brasileiro e eu vou mostrar para vocês para onde ele foi. Aqui está, vamos para o terceiro time de Pepe Guardiola no Brasil. Obviamente o Criciúma acabou não entrando nesse save, mas nesse save tivemos
Vasco e Corinthians. O Pepe Guardiola foi contratado para o Corinthians para a temporada de 2025 e aqui é o legal do Futebol Manager, né? Eu apenas assisti isso aqui, eu botei para simular toda a temporada e quando eu fui ver, cadê o Guardiola? Procurei no Vasco, não tava, achei bom, a saga acabou, o Guardiola desempregado não. Estava lá o Guardiola no Corinthians e no próximo episódio eu vou mostrar para vocês como foi a temporada de 2025 de Pepe Guardiola no Corinthians. Agora vai!